Um cordial boa noite a todos. Boa noite, gente. Você que veio, graças a Deus aqui chegamos. E aqui chegamos pelo braço de Deus. De alguma forma você ouviu e deu ouvidos à voz de Deus. E por isso você está aqui. Por isso estamos aqui. E Deus tem bênçãos a acrescentar sobre a sua vida. Você verá que valeu a pena ter vindo aqui, viu? Porque ao sairmos daqui seremos diferentes. Abençoados mais ainda. Porque vamos estudar profundamente a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E nos prepara melhor para o reino dos céus. E a nossa meta é o céu, né? Irmãos, temos que entrar no céu. Escuta, temos que entrar no céu. Irmãos, a vida é curta e sofrida. Todo mundo sofre aqui, ó. Negro, branco, rico, pobre, estudado, analfabeto, cristãos e ímpios. Todo mundo sofre nesse mundo aqui, ó. Fica doente e morre. Então, sabedoria é a pessoa se preparar não somente para esta vida, mas sobretudo para a vida eterna. Então, parabéns a você que veio. O fato de estarmos aqui é porque estamos preocupados não só com esta vida, mas sobretudo com a nossa vida eterna. Então, faça seus planos e seus arranjos para você não perder nenhuma noite. Vamos abordar aqui temas profundos, viu? E avançados. Temas que sacodem, mas quando Deus sacode é para salvar. Então, para você ter uma ideia da semana, veja, hoje, o tema de hoje vai ser sobre as nações na profecia de Daniel e Apocalipse, parte 1. Amanhã, o tema é super forte. Você vai ver. Amanhã vai ser sobre as nações na profecia, parte 2. E depois de amanhã, na terça-feira, vai ser sobre a primeira besta de Apocalipse 13. A besta que subiu do mar. Aliás, tem um mar aqui perto, né? Pois é. A besta que subiu do mar. Na quarta-feira, vai ser sobre a segunda besta, a besta que subiu da terra. Na quinta-feira vai ser sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Na sexta-feira vai ser sobre o dom de línguas, parte 1, porque não vai dar tempo de passar a parte 2, né? Porque estamos começando hoje. Normalmente eu começo no sábado à noite, né? Mas aqui, por circunstâncias, estamos começando hoje. Então, eu já estou falando os temas aí para você fazer seus arranjos, para você não perder nenhuma noite. Eu costumo dizer que se alguém faltar uma noite, vai perder metade da vida. Por quê? Porque o tema que passa, realmente, passa. E quem não veio, perdeu. Então, faça seus planos para você não perder nenhuma noite, tá certo? Dá um jeito. Porque vamos estudar profundamente a palavra. Meus amigos, um outro recado importante é que no sábado, encerraremos esta semana aqui no sábado, e no sábado teremos um grande batismo aqui. Escuta, um grande batismo. E pode ser o seu batismo também. O batismo não é para as pessoas perfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, ó. Então o batismo é para quem? Para aqueles que aceitaram o perfeito, que é Jesus Cristo. E está disposto a caminhar com Ele até a morte, ou até a volta dEle. Então, se você for esperar ser perfeito para se batizar, você nunca vai se batizar. Entendeu? Entenda que o batismo não é para pessoas perfeitas, viu? Outra coisa, batismo também não é para as pessoas preparadas para o céu. Batismo é para as pessoas que estão se preparando para o céu. Então, faz parte do preparo. O batismo não é nem o começo nem o fim. Escuta bem. Faz parte do preparo. Porque depois que a pessoa se batiza, tem que continuar agarrado a Cristo, senão se perde. Então, Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Então, faz parte do preparo, faz parte do processo. É importante? Importantíssimo. Mas faz parte do preparo. Entende? Então, você pode ser batizado. Estamos aqui para lhe ajudar. E quem vier essa noite aqui vai ter mais do que condições para ser batizado, viu? Você vai ver, os temas aqui serão fortes. Entende? Vai te ajudar a caminhar com as próprias pernas na vida cristã. Então, lembre-se que sábado vamos encerrar com um grande batismo. Vai ser uma festa bonita aqui para demônio nenhum colocar defeito. Em nome de Jesus. Então, já pensa nisso. E durante a semana daremos maiores informações sobre o batismo, tá bom? Durante a semana. Vamos abrir a palavra? Abra a sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 46. Os juvenis receberam o papel aí, a caneta? Os juvenis? Receberam ou não? Vai ter uma atividade aqui para os juvenis cada noite. É anotar a palavra-chave do tema. Não sei se foi entregue aí, foi?
Juvenis? Acho que não. Então vamos fazer a partir de amanhã. Então, os juvenis de 8 anos de idade para cima, aliás, 9 anos de idade para cima, vai permanecer aqui dentro com atividade. Os demais sairão para a escolinha. E a atividade é anotar a palavra-chave do tema. E a palavra-chave de hoje é... Deixa eu ver a palavra-chave. Futuro. Futuro. Então, recebeu o papelzinho aí, já vai escrever futuro, colocar o seu nome. E cada vez que eu falar a palavra futuro, você vai colocar um risquinho. Fechou 5, continua. No final, vai entregar esse papel e a caneta para a professora lá na porta. E no final da semana, na sexta-feira, os juvenis que adotaram direitinho a palavra-chave vai receber um brinde. Então, essa é a atividade para os juvenis aqui dentro. Tá certo? Todas as noites. Amanhã eu vou dar outra palavra-chave do tema. Então, Isaías 46. Isaías 46. Muito bem. Achou? Aliás, pastor Dax, tem Bíblia para todo mundo aí para acompanhar? Veja, é importante você ter a Bíblia em mãos, tá? Tem Bíblias nos bancos aí, mas se não tiver suficiente, temos mais lá na recepção. Tem ou não? Temos mais? Então, se alguém precisar de Bíblia para acompanhar, porque vamos ler a Bíblia aqui, viu? Vamos ler bastante a Bíblia. Então, é importante você acompanhar na Bíblia, para ficar firmado na palavra, tá certo? Isaías 46. Achou? Muito bem. Agora, antes de ler o texto, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema de hoje é esse que está na tela aqui, olha. As nações na profecia. E hoje é a parte 1. Amanhã vai ser a parte 2. Meus amigos, o futuro é fascinante. Todo mundo quer conhecer o futuro. Mas, ao longo dos séculos, muitas pessoas se levantaram por aí, não só querendo conhecer o futuro, mas dizendo conhecer o futuro. E quem são as pessoas que dizem que conhecem o futuro? São pais de santo, mães de santo, jogadores de búzios, de tarôs, cartomantes, astrólogos, ciganos. Quantas pessoas por aí, meus amigos, têm se levantado dizendo conhecer o futuro? Mas a pergunta é, será que um ser criado conhece o futuro? Essa é a pergunta. Será que o diabo conhece o futuro? E se essas pessoas não conhecem o futuro, por que às vezes um pai de santo fala o futuro de uma pessoa e acontece? O tema de hoje vai abrir nossa mente para entendermos grandes coisas e, sobretudo, servirmos a Deus cada vez melhor. Eu queria perguntar para o pessoal da técnica e do som, esses slides, todos eles são movimentados. Eu vi que aqui entrou tudo de uma vez. É algum programa diferente aí? Porque entrou tudo de uma vez aqui o negócio, ó. Tá vendo? Bem, veja, a Bíblia Sagrada, irmãos, é praticamente o livro mais antigo que existe no mundo, a Bíblia. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia não cai de moda. Veja, o livro que você estudou na escola não serve mais para o seu filho. Caducou. Não vale mais. Tem que ser um livro novo. Mas a Bíblia, praticamente o livro mais antigo do mundo, não cai de moda. E por que será que a Bíblia não fica ultrapassada? Porque ela fala do passado, do presente e do futuro. Então ela está sempre o quê? Atualizada. Agora, quem foi que escreveu a Bíblia? Deus ou os homens? Olha a pergunta. Quem escreveu a Bíblia? Deus ou os homens? Nós vamos voltar nessa pergunta daqui a pouco. Tá certo? Mas, avançando aqui. Talvez tenha que liberar agora o passador aí. Veja, 96%, irmãos, das tentativas de prever o futuro sempre dão erradas. Quantos por cento? 96% das tentativas sempre dão erradas. Agora, todas as profecias bíblicas são exatas. É impressionante. Então, notem que, através da Bíblia, nós vamos hoje entender as nações na profecia.
Esse é o tema de hoje. Então vamos aqui agora para Isaías capítulo 46. 46. Vejamos aí o versículo 9 em diante. Diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Verso 11. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Irmãos, que texto tremendo isso aqui, né? Esse é um texto que fala sobre a soberania de Deus. Que Deus não só existe, mas está no comando de todas as coisas. Esse texto aqui mostra para nós, irmãos, que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Que Deus existe e se importa conosco. Que Jesus vive. Deus tem um plano traçado e vai se cumprir, independentemente do homem. E que ele se utiliza até de ímpios para cumprir o seu plano. Vamos ler de novo o texto? Verso 9. Olha só. 46, verso 9. Deus fala: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Aí ele repete: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aí no verso 10 ele fala o quê? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. E aí então, no final do verso 11, ele fala assim, olha, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Então, irmãos, aqui mostra que Deus está no comando de todas as coisas. Ele tem um plano traçado, e o plano dele vai se cumprir. Agora, quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, do que está tratando esse texto aqui? Se você olhar o contexto no qual ele aparece, você vai ver que está no contexto do paganismo. No passado, muitas nações pagãs que adoravam deuses, faziam estátuas dos seus deuses, estátuas de pedra, estátua de madeira, de bronze, e se curvavam diante das estátuas, e faziam suas rezas, suas orações às estátuas. E é nesse contexto que Deus aparece e fala assim, olha, eu sou Deus e não há outro. Aí ele repete, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele fala, eu conheço o fim desde o princípio. Eu tenho um plano e vai se cumprir. Então Deus aparece nesse contexto. Olha, por exemplo, aí, o capítulo 46, versículo 1 e 2. Olha aí. Diz assim, ó. Bel se encurva. Bel é o nome de um deus pagão. Bel se encurva. Nebo se abaixa. Nebo é o nome de outro deus pagão. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas, para os animais, já cansados. Verso 2. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Então você percebe que aqui no contexto está falando do paganismo. Pessoas que adoravam deuses. Agora veja o capítulo 45, versículo 18. 45, 18. Diz assim, ó. Porque assim diz quem? O Senhor, que criou o quê? Os céus. O Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui Deus entra e se apresenta como sendo o Criador dos céus e da terra. O doador da vida, o que mantém a vida. E esse Deus, que conhece o fim desde o princípio, ele tem um plano traçado e vai se cumprir. Agora, como lá não está funcionando o negócio como está no meu arquivo, né? Veja, então imagine você que o plano de Deus para você e para mim estão dentro dessas duas linhas aqui, olha, azuis. Então o plano de Deus tem limites. Entende? Tem limites.
Veja, nossa vida, Deus gostaria que fosse retinha dentro do plano dele. Mas nossa vida é retinha? É? Não, infelizmente não. Nossa vida tem altos e baixos. Mas enquanto nossa vida tem altos e baixos, dentro dos limites de Deus, é tolerável por Deus. Agora, é infeliz aquele que ultrapassa os limites de Deus. Entende? Agora, o que significa ultrapassar os limites de Deus? É a pessoa ir longe demais no pecado, a ponto de não voltar mais. É quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Aí ele não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como é que funciona isso na prática? Irmãos, segundo a Bíblia, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça, que é Cristo, e do juízo. Então, ele trabalha na consciência humana. Então, vamos imaginar que você tem um pecado de estimação. Aquele pecado que você gosta, sabe? Que você ama. Daí o Espírito Santo vem e convence você do pecado. E você tem certeza que é pecado contra Deus. Mas continua praticando. Aí o Espírito Santo vem de novo e convence você. Você tem certeza que é pecado contra Deus, mas continua praticando. Aí o Espírito Santo vem e convence você de novo. E você tem certeza que é pecado contra Deus, mas continua praticando. Então você está dando os passos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Você está lutando contra ele. Ele está falando, você está resistindo. Ele está falando, você está resistindo. E quanto mais você resiste, menos você ouve a voz do Espírito Santo. E se você continuar assim, vai chegar a hora que você não ouve mais. Aí você chegou num ponto sem retorno. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você ultrapassou os limites de Deus. Então notem que Deus tem um plano traçado, mas dentro do plano de Deus está a liberdade de escolha. Escuta bem. João Calvino, fundador da Presbiteriana, ele pregou e escreveu sobre a predestinação irresistível. Ou seja, o ser humano já nasce predestinado, segundo ele, ou para a salvação, ou para a perdição. Não tem escolha. E isso não é bíblico. Irmãos, isso não é bíblico. Biblicamente, a predestinação bíblica, a predestinação divina, inclui a liberdade de escolha que ele deu a você e a mim. Entende? Qual é a predestinação bíblica? Deus, de antemão, tomou todas as providências necessárias e cabíveis para que o ser humano pudesse ser salvo em Cristo Jesus. Mas todo aquele que nele crê. Aí está a liberdade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, veja, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. Então, dentro do plano de Deus está a liberdade de escolha. Então, quando a Bíblia fala que Deus tem um plano traçado e vai se cumprir, dentro desse plano está o quê? A liberdade de escolha, que Ele nos deu, e louvado seja Ele. Então, não existe predestinação irresistível, temos escolha. Né? Então, Deus conhece o filho desde o princípio. Mas olha o que está escrito agora Vamos agora para o livro de... Deixa eu achar aqui, que me fugiu aqui. Amós 3, verso 7. Amós está logo depois de Daniel, viu? Passa Daniel, Oséias, Joel e já vem Amós. Amós 3, verso 7. Abre aí, Amós 3, 7. Olha como é que Deus trabalha. Amós capítulo 3, versículo 7. Achou? Amós 3, 7. Como é que Deus trabalha dentro do plano dele? O plano que ele tem estabelecido para nós. Aqui está, capítulo 3, verso 7. Podemos ler? Vamos ler. Diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Então notem, Deus tem um plano traçado, o plano vai se cumprir, ele se utiliza até de ímpios para cumprir o seu plano, mas ele não faz nada, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha como é que Deus trabalha, ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora voltemos aqui para a pergunta: quem escreveu a Bíblia, Deus ou os homens? Olha a pergunta, hein? Quem escreveu a Bíblia, Deus ou os homens? Irmãos, foram os homens que escreveram a Bíblia, não foi Deus não. Agora,
Uma outra pergunta. Esses homens que escreveram a Bíblia, eram pecadores ou não? Eram pecadores. Que coisa. Então a Bíblia foi escrita por pecadores? Exatamente. Mas com uma grande diferença. Qual é a diferença? Vamos ver. Abre na segunda carta de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Segunda carta de Pedro. No capítulo 1. No versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque você pode falar assim, mas como é que eu posso crer na Bíblia se a Bíblia foi escrita por pecadores? Veja aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Achou? Diz assim, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ah, aqui está a diferença. Foram homens que escreveram? Foram. A pergunta é, escreveram o que tem na sua cabeça? Não. Aí está a diferença. Vamos ler de novo? Olha aí. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então foram os homens? Foram. Que escreveram. Mas foi pela vontade do homem? Não. Aí está a diferença. Aí diz assim, olha. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Então aí está a diferença. Então, os homens escreveram não o que tinha na sua cabeça, mas o que Deus revelou para eles. Então é por isso que a Bíblia, escrita por homens, não é chamada a palavra do homem. É chamada a palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que inspirou todos eles a escrever isso aqui. Agora, quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? Quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? 40 pessoas. E sabe o que é interessante? Na sua maioria, um não conheceu o outro. Foram pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. E a Bíblia contém 66 pequenos livros aqui dentro. E o que é impressionante é que esses livros, 66 livros pequenos aqui, não entram em contradição. Nunca um fala aqui pau, outro fala pedra aqui, se tratando do mesmo assunto. Nunca. A Bíblia se encaixa perfeitamente assim, ó. Parece que eles combinaram, sabe? Parece que um falou assim, eu vou escrever até aqui, depois você escreve de acordo com isso aqui. Mas na sua maioria não se conheceram. Então foi um só que guiou todos eles. Então aqui está uma obra do Espírito Santo. Meus amigos, aqui está a revelação de Deus para nós. Agora notem, a Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pequenina porção em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu trouxe aqui, ó, a Bíblia original. Aqui está o Antigo Testamento hebraico. Aqui. Depois, se alguém quiser ver de perto a escritura hebraica, a língua original, está aqui. Foi daqui que foi traduzido para todos os idiomas da terra. E o hebraico, ele é escrito diferente da nossa língua. A nossa Bíblia começa aqui, né? Essa não começa aqui. Começa aqui. E mais, a nossa escrita é da esquerda para a direita. Aqui não, é da direita para a esquerda, é de revés 3, como dizia na roça. Então, aqui está, irmãos, o Antigo Testamento original hebraico. E eu trouxe também o Novo Testamento original grego. Aqui está. Depois, se alguém quiser ver de perto, a escritura original está aqui, ó, a Bíblia original completa. Antigo Testamento hebraico e Novo Testamento grego. Tá certo? Preciosidade. Agora, vem uma pergunta interessante, irmãos. Se esses homens eram pecadores, por que foram chamados de homens santos? O que é ser santo para Deus? Irmãos, quando eu era criança, eu nasci na roça, fui criado na roça. E quando eu era criança, a minha mãe me ensinou que santos eram as estátuas que tinha na igreja que a gente frequentava.
E na paróquia da roça, que a gente frequentava, tinha muitas estátuas. Eu me lembro que minha mãe me ensinou. Tinha lá uma estátua de uma mulher, com um prato na mão e 2 olhos no prato. E a minha mãe me ensinou, filho, aquela lá é a Santa Luzia, que protege os olhos. Aí, mais assim, tinha outra estátua de um homem com uma criança no colo. Filho, aquele lá é o São José. Mas assim, tinha outra estátua, aquele lá é o São Pedro. E assim eu cresci, irmãos, entendendo que santos eram o quê? As estátuas que tinha na igreja. Mas mais tarde, quando comecei a estudar a Bíblia, eu descobri que santos não tem nada a ver com estátua. Nada, nada, nada. O que é ser santo para Deus? E por que os homens que escreveram a Bíblia foram chamados de homens santos? Vamos ver agora, na Bíblia, o que é ser santo para Deus. Marca aí onde você está, que a gente vai voltar para cá, tá? Marca aí, e vamos para Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Olha só, Apocalipse 14, verso 12. O que é ser santo para Deus? Olha aí na Bíblia. É por isso que eu falei para você que você tendo uma Bíblia, fica fácil de você acompanhar na Bíblia. Para não sair falando por aí, ó, foi o pastor que falou lá, ó, foi o pastor que falou. Então, se você ler na Bíblia, você vai falar, não, está escrito, eu li, é assim mesmo. 14, 12. Diz assim, ó, aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ah, olha aí. Então, para Deus, santos são pessoas que guardam os mandamentos dele, por amor a Cristo. Então, toda pessoa que guarda os mandamentos de Deus por amor a Cristo, Deus chama de quê? De santo. Olha só. Então, nós aprendemos errado, tá vendo? Porque a gente aprendeu o quê? Que santo era o quê? As estátuas. Estamos descobrindo que não é isso. Biblicamente não é isso. Biblicamente são pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e guardam os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Então, os homens que escreveram a Bíblia foram chamados de homens santos por quê? Porque guardavam os mandamentos de Deus e tinha fé em? Ah, então Deus não usou pessoas de qualquer jeito, tá vendo? Eram pecadores, mas não viviam no pecado. Escuta, uma coisa é a pessoa ser pecadora, outra coisa é viver no pecado. Então Deus não usou um fumante com cigarrão aqui, escrevendo na Bíblia aqui. Não foi assim. Era pecador, mas não vivia no pecado. Está entendendo? Ou seja, Deus trabalhou no coração dele, com o Espírito Santo. Ele entendeu o plano da salvação, aceitou Jesus, abandonou a prática do pecado e passou a guardar os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Você sabe, quando uma pessoa não conhece o caminho de volta ao céu, ele vai buscar a felicidade em algum lugar. Todo ser humano. Uns buscam no cigarro, outros buscam na bebida alcoólica, outros buscam na maconha, outros buscam na cocaína, outros buscam no crack, outros buscam no sexo, outros buscam no funk. Cada um busca preencher o vazio do seu coração de alguma forma. É todo mundo assim. Agora, quando a pessoa estuda a palavra de Deus e conhece Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, ele aceita Jesus, agora ele experimenta paz interior. Agora ele não precisa mais buscar a felicidade na maconha, no cigarro, na bebida, no funk. Porque agora ele entendeu o plano da salvação. E ele entendeu que Deus perdoou ele. Aceitou ele de volta como filho amado. E que agora ele se prepara para a volta de Jesus, para o reino dos céus. Então, ele continua sendo pecador depois do batismo ou não? Sim. Por quê? Porque, meus amigos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Infelizmente. Ninguém está livre disso. Escuta, todo mundo já nasce com a natureza pecaminosa. E da natureza pecaminosa está o orgulho, a inveja e o egoísmo. Ninguém está livre disso. Entende? E aí, quando a pessoa não conhece o caminho de volta ao céu, vai buscar a felicidade em algum lugar. Aí, quando ele conhece o plano da salvação, ele vai deixar de buscar no lugar errado e agora vai se preparar para o reino dos céus. Mas ele continua com a natureza pecaminosa. Quando a pessoa aceita Jesus e se batiza, essa natureza pecaminosa não sai dela. Infelizmente, não sai. Só vai sair quando Jesus voltar. No dia da volta de Cristo, aí vai ser tirado de nós da natureza pecaminosa. Até lá, infelizmente, vamos carregar essa maldita natureza. E é ela que faz a gente morrer. Se não tivéssemos ela, nós não morreríamos. Entende? Então, quando Jesus voltar, vai ser tirado de nós a natureza pecaminosa e seremos perfeitos. Aí sim seremos perfeitos.
Não vai morrer nunca mais. Então, notem, depois que a pessoa se batiza, continua com a natureza pecaminosa, mas ele não tem mais prazer na prática do pecado como tinha antes. Então, depois do batismo, continua sendo pecador, mas não vive mais no boteco bebendo, nem fumando maconha, nem indo para o funk. Estão entendendo? Então, os homens que escreveram a Bíblia foram chamados de homens santos por quê? Porque eles guardavam os mandamentos de Deus, tinham fé em Jesus. Eram pecadores, sim, mas não viviam no pecado. Ficou claro? Eu estou explicando isso para que você possa ter certeza que a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Está acima do pastor, acima do padre, acima do pai de santo. A Bíblia é a autoridade máxima. E qualquer revelação que existir por aí, você tem que passar no crivo da Bíblia. Porque Deus não revela nada para ninguém fora do que está escrito. Se Deus revelar, pode jogar a Bíblia fora. Não serve para nada. Vamos buscar a revelação. Então, meus amigos, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E louvado seja Deus. A preciosidade está aqui. Bom, agora que entendemos isso, a qualidade dos homens que escreveram a Bíblia, homens santos, voltemos agora para a segunda carta de Pedro, onde você marcou, se é que está marcado ainda. Olha lá, segunda carta de Pedro, nós lemos o capítulo 1, verso 21, agora vamos ler o capítulo 1, verso 19. 1, verso 19. Olha o que está escrito aí. Achou? Diz assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra o quê? Profética. E fazeis bem em atendê-la. Porque a palavra profética é como o quê? É como o quê? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, o que está dizendo aqui? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Escuta, e fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la, porque a palavra profética é como o quê? Como um farol, como uma tocha, como uma candeia, que ilumina em lugar escuro, em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui está dizendo que quem estuda a profecia bíblica tem o seu caminho iluminado. Irmãos, quem estuda a profecia bíblica tem o seu caminho iluminado. Veja, o sol nasce todos os dias, não nasce? Mas o mundo está em trevas. Trevas morais, trevas espirituais. Hoje tem cerca de 8 bilhões e meio de pessoas na Terra. A maioria não sabe de onde veio, nem onde está e nem para onde vai. E uma pessoa que não sabe de onde veio, nem onde está e nem para onde vai, está como? Completamente perdida. Mas quem estuda a profecia tem o seu caminho iluminado. Sabe onde pisa e sabe para onde vai. Uma pessoa que estuda a profecia enxerga além do material e além do carnal. E tem sabedoria do céu para se desviar do mal. E uma pessoa que não estuda a profecia não sabe de onde veio, nem onde está e nem para onde vai. Então, quando diz aqui que a profecia é como um farol, como uma tocha que ilumina o lugar escuro, é que Deus ilumina, é aqui, ó. É aqui que Ele ilumina. E faz você enxergar além do material e além do carnal. E te concede sabedoria para você se desviar do mal e honrar o nome dEle. Então, sinta-se bem-aventurado, sinta-se feliz a partir de agora. Estamos entrando nas profecias mais profundas de Daniel e Apocalipse. Porque aqui estamos na introdução, na base. Porque nessa semana estudaremos profecias profundas aqui. E você vai conhecer coisas que você nunca imaginou. E a partir dessa semana aqui, nunca mais a sua vida será a mesma. Você vai servir a Deus cada vez melhor. E com alegria. E com interesse de coração. Então, meus amigos, agora veja o versículo 20. Verso 20. 1 verso 20. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Veja esse texto. A profecia bíblica não é de particular interpretação. Ou seja, eu, Antônio, não posso ler a Bíblia, fazer uma interpretação e sair pregando por aí. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia é uma obra do Espírito Santo, não é humana. Então, eu tenho que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Aliás, irmãos, um dos motivos pelo qual tem muitas igrejas na face da terra, muitas ramificações religiosas, é por causa disso. Uma pessoa nunca fez uma faculdade abalizada de teologia, começa a ler a Bíblia, e acha que teve uma luz que ninguém teve até hoje, e se acha no rei da cocada, vai lá e monta uma igreja para ele.
E aí não tem entendimento suficiente, aí faz essas coisas que você vê por aí, ó. Entende? Faz essas coisas que você vê por aí. Porque não tem entendimento suficiente. Então, meus amigos, nessa semana você vai descobrir aqui por que tem tantas religiões, se a Bíblia é uma só e Deus é um só. Você vai entender aqui, nessa semana. Bem, mas agora com esse entendimento, irmãos, de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos, deve ser autoridade. Nós vamos entrar numa parte profética agora. A primeira profecia vai ser hoje ainda. Mas veja, a Bíblia tem partes históricas e partes proféticas. Escuta bem. Nas partes históricas, você lê e é assim mesmo como você lê. Por exemplo, nas partes históricas você lê assim, ó, água é o líquido H2O. Mas nas partes proféticas, não. Você lê água e significa povos, multidões e nações. Aí você fala, mas pastor, de onde você tirou isso? A própria Bíblia responde ela mesma. Então as partes proféticas Deus revelou em símbolos, porque tem grandes revelações para os seus fiéis, para não cair na arapuca do diabo. E só as pessoas humildes e sinceras podem entender. Os soberbos da terra, os orgulhosos, nunca irão entender. Então Deus tem grandes coisas. Deus falou em símbolos, revelou em símbolos as partes proféticas, na sua maioria. Agora notem, a pessoa lê o Apocalipse e fala assim, que negócio é esse? Uma besta que sai do mar com 7 cabeças, 10 chifres, parecendo um leopardo, a boca como de leão, os pés como de urso. Que negócio é esse? A pessoa não entende. E fala, não quero nem saber de Apocalipse. Mas, meus amigos, Deus tem grandes revelações através dessas profecias. E quando você entende, você fala, puxa vida, louvado seja Deus. Então, amanhã, o tema de amanhã, já vamos entrar nesses símbolos, tema de amanhã. Então, vamos agora, irmãos, para a profecia muito significativa. Abre em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Achou? Daniel, capítulo 1. Irmãos, em Daniel, capítulo 1, conta a história de um rei. O nome do rei é um palavrão. Olha lá. Nabucodonosor. Eu falei um palavrão que é uma palavra grande, tá bom? Olha o tamanho do nome, Nabucodonosor. Irmãos, eu não conheci nenhuma mãe até hoje que colocou o nome do seu filho de Nabucodonosor. Eu acho que nunca vou conhecer. Irmãos, esse rei era rei de Babilônia. Ele mandava no mundo todo. Imagina um rei poderoso, era o Nabucodonosor. E esse rei, irmãos, era rei de Babilônia. Babilônia era um império que mandava no mundo todo. E esse rei era espírita. E esse rei acreditava nos deuses. Babilônia era um reinado de muitos deuses, mas muitos deuses, muitos deuses. E esse rei, irmãos, não fazia nada sem consultar os bruxos. Pensa num rei que mandava no mundo inteiro guiado pelos bruxos. Era o tal de Nabucodonosor. Então tudo que ele ia fazer, ele chamava os bruxos. Olha, posso fazer ou não posso? Se os bruxos falassem pode, ele fazia. Se falasse não pode, ele não fazia. Então esse era o rei Nabucodonosor. E esse rei, irmãos, ganhou a guerra de muitos países. E naquela ocasião, a cultura era a seguinte, quando o rei ganhava a guerra de um país, ele escolhia as pessoas mais promissoras daquele país e levava para o seu reinado, para o harém, e essas pessoas ficariam ali estudando a língua e a cultura por 3 anos. Depois de 3 anos, ia passar por um teste, uma prova. E se passasse no teste, receberiam cargos especiais no reinado do rei. E esse rei ganhou a guerra de muitos países. Escuta, também ganhou a guerra do povo de Deus, do povo de Judá. E do povo de Deus, ele levou para o seu reinado 4 jovens. Quais eram esses 4 jovens que ele levou para o seu reinado? Veja aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, no reinado de Nabucodonosor, só tinha 4 jovens que conheciam o Deus vivo. Conheciam os mandamentos de Deus. E eram fiéis a Deus. Mas agora estavam como escravos no reinado pagão
do rei Nabucodonosor. E logo que o rei levou eles para lá, mandou mudar o nome deles. Colocar o nome dos deuses da Babilônia. De modo que Daniel colocaram o nome de Beltesazar, um deus da Babilônia. Ananias colocaram o nome de Sadraque, outro deus da Babilônia. Misael colocaram o nome de Mesaque, outro deus da Babilônia. E Azarias colocaram o nome de Abidnego, outro deus da Babilônia. Por que ele fazia isso? Para mostrar o poder dos deuses ali. Então você imagina agora 4 jovens do povo de Deus estavam lá no reinado de Babilônia como escravos, submetidos a um rei pagão. E o rei, irmãos, ele disse assim, olha, para todos aqueles que ele trouxe dos demais países, dos países que ele ganhou a guerra lá, ele falou assim, ó, vocês vão ter um privilégio, vocês vão comer a comida que eu como, e beber a bebida que eu bebo. De certa forma é um privilégio, né? Comer a comida do rei, e beber a bebida do rei, era um privilégio. Só que a comida do rei era oferecida aos deuses. E esses 4 jovens do povo de Deus não comiam comida oferecida aos deuses. Olha só a situação. E mais, na comida do rei tinha carnes imundas. Escuta. Tinha carnes imundas. E tinha bebida alcoólica, na verdade fermentada, que corresponde à alcoólica de hoje, que embebeda. E esses 4 jovens do povo de Deus não comiam comida oferecida aos deuses e não comiam também carnes imundas. E nem tomavam bebida fermentada ou alcoólica. Mas o rei falou o quê? Vai comer a comida que eu como. E beber a bebida que eu bebo. E palavra de rei é assim, ou obedece ou morre. Não tem meio termo. Você sabe que Deus não criou ninguém para comer carne nenhuma, né? Sabia disso ou não? Deus não criou ninguém para comer carne nenhuma. Por quê? Porque Deus não é autor da morte. Deus é autor do quê? Da vida. E para comer um bicho tem que fazer o que com ele? Tem que matar o coitado do bicho. Porque ninguém come bicho vivo. Come bicho o quê? Morto. Um cadáver. Mas quando Deus criou o mundo, não tinha morte nem de animais. O leão comia capim junto com o boi. A onça pastava junto com o cabrito. Não tinha animais ferozes. Não tinha morte nem de animais. Mas aí veio o pecado. E a terra foi amaldiçoada. Após o pecado, os animais também foram afetados. E aí o que aconteceu? Alguns animais começaram a atacar outros para se alimentar. E aí alguns animais se adaptaram ao regime cárneo. Outros não. Normalmente os animais que se adaptaram ao regime cárneo têm presas alongadas para rasgar a carne. E o aparelho digestivo se adaptou ao regime cárneo. Tem outros animais que nunca se adaptaram. O boi, por exemplo, não se adaptou até hoje. O cavalo também não. O elefante também não. Mas você percebe o leão, a onça, um cachorro, um gato, são animais carnívoros. E o ser humano, Deus só permitiu comer carne por ocasião do dilúvio. Porque o dilúvio acabou com toda a vegetação na face da terra. Aí Deus falou assim, agora você vai comer carne. Mas quando Deus permitiu comer carne, Ele fez a separação entre animais limpos e imundos. Ele falou assim, coma esse não. Coma esse não. Coma esse não. E isso está na Bíblia. E o povo de Deus, desde o começo do mundo até hoje, que come carne, só come as carnes que Deus permitiu. Então o povo de Deus nunca comeu carnes imundas. Eu, particularmente, não como carne nenhuma. Nem peixe. Há mais de 30 anos. E me sinto bem. Graças a Deus. Né? Mas os adventistas que comem carne, só comem as carnes que Deus permitiu. Não comem carnes imundas. E esses 4 jovens do povo de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não comiam carnes imundas. Mas agora estavam ali num reinado pagão, submetido às ordens de um rei pagão. E o rei falou assim, vai comer a comida que eu como. Beber a bebida que eu bebo. E aí, irmãos, esses 4 jovens ficaram numa situação difícil. Aí o que eles fizeram? Oraram a Deus, clamaram a Deus por misericórdia e tomaram uma decisão. Não vamos comer isso aí não. Nós não vamos comer, ainda que a gente morra. Tomou uma decisão radical. Não vamos comer. Não vamos desobedecer a Deus aqui não. Nem que ele morra. E quando uma pessoa toma uma decisão, irmão, de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, doa quem doer, morra quem morrer, Deus quebra as barreiras. O que eles fizeram? Procuraram o chefe que cuidava deles, o chefe dos eunucos, falou assim, vem cá, amigo,
nós não comemos essa comida aí não, nem bebemos essa bebida aí não. Nós queremos fazer um pedido para você, que você dê para nós só água e legumes. Ele falou assim, o quê? De jeito nenhum. Não vou fazer isso não. Porque se eu fizer isso, vocês vão ficar fracos. O rei vai perceber e vai me matar. Eu não posso fazer isso. Aí Daniel falou assim, experimenta por 10 dias. Por 10 dias você dá para nós só água e legumes. Se nós ficarmos fracos, vamos comer a comida do rei. Senão você continua dando para nós água e legumes. E o chefe topou fazer o teste. Aí o que aconteceu? Olha aí. Capítulo 1, versículo 14. Olha aí. Daniel 1, verso 14. Ele atendeu e os experimentou quanto tempo? 10 dias. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Olha só. Irmãos, fez um teste de 10 dias. Depois de 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais vistosos do que os outros que comiam a comida do rei. Aí o que aconteceu? Verso 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles o quê? As finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhes dava legumes. O chefe falou, bom, eles não estão ficando fracos? Não tem problema, o rei não vai me matar. Deus operou um milagre ali em favor daqueles jovens. Por quê? Porque os jovens tomaram a decisão de não desobedecer a Deus, ainda que morresse. E Deus operou um milagre. Então, quando você toma a decisão de servir a Deus, custe o que custar, Deus opera em seu favor. Aqui está a prova. Aí, irmãos, veja o que aconteceu. No versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o quê? O conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Agora veja o versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, agora passaram os 3 anos, chegou o momento da prova, de todos eles. Veja o versículo 19. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Irmãos, esses 4 jovens impressionaram o rei. Olha o versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Irmãos, eles estavam muito mais sábios do que todos os bruxos que o rei tinha. Isso impressionou o rei. O rei ficou tão impressionado com eles que o rei deu cargos especiais para eles. E agora esses 4 jovens viviam perto do rei. E agora, irmãos, através desses 4 jovens, o Espírito Santo começou a tocar o coração do rei. E mais, o rei começou a desconfiar dos bruxos, que ele tanto confiava. E agora, o rei começou a ficar preocupado com o futuro. E muito preocupado com o futuro. E pensando que alguém poderia passar a perna nele e tirar ele do poder, dar um golpe de Estado. E com esse pensamento, o rei teve um sonho. Mas não foi um sonho comum. Foi um sonho que ele ficou perturbado. E perdeu o sono. Aí logo o rei mandou chamar os bruxos. Só que o rei resolveu não contar o sonho para eles. E falou assim, eu quero que você me diga o que eu sonhei. E se vocês me contarem o que eu sonhei, eu vou entender que a interpretação do sonho é verdadeira. Então o rei estava desconfiado, porque se ele contasse o sonho, os bruxos inventariam qualquer história, e o rei teria que engolir. Mas o rei estava desconfiado, falou, vou contar o sonho, eu quero que você me diga o que eu sonhei. E se vocês me contarem o que eu sonhei, eu vou entender que a explicação do sonho é verdadeira. E aí, meus amigos, foi o teste de ferro para os bruxos, que ele tanto confiava. Olha o capítulo 2, versículo 1. 2, verso 1. Diz assim, ó, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o negócio foi forte, né? Ficou perturbado. Verso 2. Então o rei mandou chamar quem? Os magos. Quem são os magos? São as pessoas que invocam o espírito dos mortos. Eles conhecem o futuro através de invocar o espírito dos mortos. Aí mandou chamar mais quem? Os encantadores. Quem são esses aqui? Os mágicos que lançam encantamento. Eles conhecem o futuro através da magia. Depois mandou chamar quem? Os feiticeiros, que mexem com feitiçaria. Eles conhecem o futuro através da feitiçaria. E quem mais? Os caldeus. Quem são eles?
São os que conhecem o futuro através dos astros, da astrologia. Para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram se apresentar diante do rei. Verso 3. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O que eles falaram? Ô rei, ó, quanto sonho para nós, rei? Quanto sonho para nós, vamos dar a interpretação. Veja o versículo seguinte, verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas o quê? Monturo. Então o rei foi firme: ou vocês me contam o sonho e a interpretação, eu mato todos vocês, mato a família de vocês, e vou destruir a casa de vocês também. Agora o bicho pegou para o lado deles. Olha o versículo 6. O rei continuou: mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim o quê? Dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, agora, ou era bênção ou maldição, vida ou morte. E aqui, irmãos, não tinha qualquer perrapado não, viu? Ele tinha os melhores bruxos do mundo ao seu favor. Ele confiava nos bruxos. Então, onde tinha um bruxo forte no mundo, o rei mandava chamar: vai me servir. E agora, o rei testou eles, se eles conhecem o profundo e o escondido. E diante do rei, o que eles falaram? Olha o versículo seguinte. Qual é o verso agora? 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Conta, rei, o sonho para nós, rei. O rei conta o sonho. E se o rei contasse, inventaria qualquer história. O rei teria que engolir. Verso 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar o quê? Tempo. Porque vedes que o que eu disse está o quê? Resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes da minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar a sua interpretação. O rei falou: vocês estão me enrolando. Vamos lá, diga logo, senão eu mato vocês. Aí no verso 10, eles confessaram sua incapacidade. Olha aí. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Paremos aqui. Irmãos, aqui os melhores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. Ó rei, seguinte, o que você está pedindo, nem o rei pediu para nós até hoje. Ó rei, isso aí é difícil. Nenhum mortal pode revelar. Só os deuses não moram com a gente, não. Olha só, tiraram o corpo fora e jogaram a bola para quem? Para os deuses. Irmãos, aqui, esses bruxos confessaram sua incapacidade. Não conhece nada. É um grande engano. Meus amigos, lá em São Paulo, onde eu morava e trabalhava, agora eu estou no Vale do Paraíba, né? Lá em São José dos Campos. Mas lá em São Paulo, na Zona Sul, onde eu trabalhava, você passa nas ruas assim, tem colado nos postes assim, olha, amarração do amor, faz e desfaz trabalho, traz a pessoa amada de volta, inveja, olho gordo, joga-se búzio e tarô. E o telefone do bruxo para você ligar. Irmãos, quantas pessoas desiludidas da vida, na vida amorosa, com doença, com dívida, tem corrido atrás desses bruxos aí, ó. Ó, quantos e quantos. E a partir dali, a pessoa fica atrelada àquilo que ouviu do bruxo. Mas a pergunta é, será que conhece o futuro? Será que conhece o profundo e o escondido? Aqui você viu que os melhores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. Não conhecem nada. E a questão era vida ou morte. Meus amigos, agora vem uma pergunta. Se esses bruxos não conhecem o futuro, por que às vezes eles falam o futuro de alguém e acontece?
Eu vou dar um exemplo agora, para você entender como é que o diabo trabalha. Deixa eu chamar aqui, você pode vir aqui me ajudar? Chama também o nosso cantor aqui, o Rodrigo. E também o músico, o que toca ali, como é o nome dele? Berger. O Berger. Só para dar um exemplo, Deus nos livre tudo que eu vou falar aqui, tá? Então, como é seu nome? Jaqueline, Rodrigo e Berger. Então vamos imaginar, irmãos, que o Berger não conhece o caminho de volta ao céu, está perdido no mundo. E o Berger, então, se mete em dívidas, muitas dívidas, que viram uma bola de neve, incontrolável. Aí o Berger, endividado, até a tampa, ele perde o emprego. Aí complicou mais a situação do Berger. Misericórdia, né, Berger? Agora está endividado e desempregado. Aí então, como se não bastasse, ele fica doente. Agora está endividado, desempregado e doente. Aí a coisa começa a complicar em casa e se separa da esposa. Agora complicou mais, né? Veja, tá endividado, desempregado, doente e separado da esposa. E aí nessa situação miserável, sem ver saída para a vida, começa a pensar em se matar. Não vê saída, pensa em se matar. Começa a planejar em tirar a própria vida. Aí com esse planejamento de tirar a própria vida, o Berger encontra um amigo dele, o Rodrigo, outro perdido no mundo. E aí então o Berger desabafa com ele. E fala, Rodrigo, ó, minha vida está uma desgraça, rapaz. Olha, minha vida está assim, assim, assim. Ó, não tem jeito. Eu já cheguei a uma conclusão. Não vale a pena viver. Eu estou planejando tirar minha própria vida. Aí então o Rodrigo, penalizado, falou assim, rapaz, não faça isso não. Não faça isso não. Seu caso tem solução. Vai na Jaqueline. Que a Jaqueline joga búzios, tarô. Vai lá. Ela resolve o seu problema. Daí então o Berger, desesperado, né, corre na Jaqueline. Aí chegando lá, a Jaqueline olha para ele e fala assim, eu sei tudo que está acontecendo na sua vida. E ele fala, puxa, o negócio é forte. E Jaqueline começa a falar assim, olha, eu sei que você está endividado, desempregado. Eu sei que você não só está assim, está doente. E também você está separado da esposa. E está pensando em se matar. Aí ele fala, puxa, o negócio é forte aqui, hein? Sabe tudo. Irmãos, o diabo conhece muito bem o passado e o presente de cada um. Ele só não sabe de uma coisa, do futuro. O diabo não sabe do futuro, só Deus sabe. Mas uma vez que a Jaqueline falou o passado e o presente dele, ela fala, senta aí que vamos ver o seu futuro agora. Ele vai crer ou não vai crer? Vai crer, porque já falou todo o passado dele e o presente. Aí a Jaqueline traça os negócios lá e fala assim, ó, daqui para frente, Berger, sua vida vai ser assim, 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 assim. E ele vai crer. Mas o diabo conhece o futuro? Não. Mas como o Berger está perdido no mundo, o diabo tem acesso à vida dele. Então o diabo vai trabalhar na vida dele para se cumprir o que o próprio diabo falou através de Jaqueline. É assim que o diabo trabalha. O diabo não sabe do futuro, não. Mas se o Berger se converter, não acontece nada. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Quando a pessoa aceita Cristo, irmãos, ele está livre da arapuca do diabo. Mas enquanto ele não aceita, o diabo tem acesso à vida dele. Percebe? Por isso que Cristo falou assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí sim é outra história. Quando você entende a palavra, aceita Jesus. Então é assim que o diabo trabalha, mas ele não sabe do futuro. Né? Obrigado, hein? Deus o livre tudo isso, né? Misericórdia, né, Jaqueline? Meus amigos, o diabo, ele trabalha muito, né? Ele trabalha muito psicologicamente. Ó, lá em São Paulo, na Praça da Sé, um jovem ia passando, uma cigana correu atrás dele. Ei, deixa eu ler sua mão. E o jovem falou assim, não precisa. Aí ela falou, mas estão fazendo mal para você. Daí ele parou. A senhora sabe ler a mão mesmo? Disse, sei, então lê aí. Aí a cigana leu, terminou, falou, R$5. Ele falou, a senhora não sabe ler a mão não, lê de novo. Mas eu já li, mas lê de novo. A cigana leu de novo. Falou as mesmas palavras. Terminou, falou, R$5. Ele falou, a senhora não sabe ler a mão não, lê de novo. Mas eu já li. Aí ele falou, se a senhora soubesse ler a mão de verdade, a senhora teria visto pela minha mão que eu não tenho um centavo no bolso. O rapaz não tinha dinheiro.
Ele estava só com o bilhete único de tomar a condução dele para ir para casa. E naquela época não tinha Pix. Irmãos, há um grande engano. Escuta, há um grande engano. Se esse povo conhecesse o futuro, o profundo e o escondido, realmente, jogaria na Mega Sena, irmãos. Ficaria bilionário. Vai ler a mão dos outros para quê? Há um grande engano, irmãos. E é infeliz a pessoa que vai atrás desses bruxos aí, ó. Que fica a vida toda atrelada, sabe? Achando que está macumbado, que fizeram mal, que... Meus amigos, o diabo trabalha muito psicologicamente. Vou dar outro exemplo aqui. Como é seu nome? Fábio. Fábio, você come carne de galinha? De frango? Veja, a carne de frango é uma das carnes que Deus permitiu comer, viu? Não é pecado, não. E então o Fábio gosta de comer carne de galinha. Mas vamos imaginar, Fábio, que um dia você sai da sua casa de manhã para trabalhar, e na esquina da sua casa tem um despacho. E nesse despacho tem lá umas velas vermelhas, umas velas pretas, tem uma garrafa de cachaça, tem uma farofa, e tem uma bandeja de inox limpinha. E na bandeja tem um frango preto. E você olha e está fresquinho. Você tem coragem de pegar esse frango, levar para casa e comer? Não. Mas por que não? Deus não permitiu comer carne de frango? Então por que você não come? Foi oferecido. Mas porque foi oferecido, entrou algum mal no frango? Entrou algum mal nele? Não. Então por que você não come? Tudo bem, eu também não comeria. Mas, imagine que você foi visitar um amigo seu chegado num domingo de manhã. E você está batendo papo com ele, o tempo passa. E a mãe dele está fazendo comida. E começa a cheirar gostoso. E ele fala, Fábio, almoça com a gente aqui. Aí você fala, tudo bem, vou almoçar com vocês. Aí você come uma comida caprichada, gostosa, um franguinho da ponta da orelha. Fala, puxa que comida, hein? Sua mãe está de parabéns. Fazia muito tempo que eu não comia comida tão gostosa. E você vai lá dar um abraço na mãe dele. Olha, parabéns, comida boa, hein? E você agradece e vai embora. E você nem sabe que ele pegou o frango no despacho. Eu pergunto, irmãos, tem algum problema para ele? Nenhum. Comeu gostoso, agradeceu, foi embora. Nem sabe que é da macumba. Nem sabe. Entende? Não tem nenhum mal para ele. Talvez você já comeu também, não sabe. Talvez a roupa que você está vestida aí, ó, foi costurada por um espírita que fez pacto com o diabo para poder vender essa roupa para você. E daí? Você nem sabe. Mas então, veja, daí depois, uma semana depois, ele encontra um amigo dele. E fala, rapaz, que comida boa. Até agora estou com gosto daquele franguinho na minha boca. Mais uma vez, dá os parabéns para sua mãe. Aí ele fala assim, Fábio, sabe aquele franguinho que você comeu na minha casa? Claro que eu sei, muito gostoso. Então, eu peguei no despacho. Lá na macumba. Na esquina da minha casa. E agora? E agora, irmãos? Agora o Fábio tomou conhecimento de que o frango é da macumba. E agora? Agora, o dia que o Fábio brigar com a esposa, vai dizer o quê? Maldito frango que eu comi. O dia que ele perdeu o emprego, estou macumbado. Maldito frango que eu comi. O dia que ele, irmãos, ficar doente, maldito frango que eu comi. Você está vendo? Então, o diabo trabalha muito psicologicamente. Uma pessoa que não comeu frango da macumba também briga com a esposa, também fica doente, também perde emprego. Percebe? Meus amigos, é por isso que Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade, tudo isso cai por terra, irmãos. Por exemplo, antigamente, se alguém falasse para mim assim, olha, eu vou fazer uma macumba para você, eu ficaria desesperado. Hoje, não. Se alguém falar assim, eu vou fazer uma macumba para você, eu falo, capricha, amigo. Pode caprichar, não tem nada a ver com a sua macumba, não. Você quer meu nome, meu RG para colocar na boca do sapo? Eu te dou. Entende, irmãos? Hoje não tem mais problema. Mas antigamente não era assim. Então, quando a pessoa conhece a verdade, o que é engano cai por terra. Entende? Então, irmãos, aqui você viu os melhores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. E aí, o que o rei fez? Nervoso. Mandou matar todos. Olha aí, versículo 12. Capítulo 2, verso 12, olha aí. Olha aí na Bíblia. Então o rei muito se irou e enfureceu,
e ordenou que matassem quem? Todos os sábios da Babilônia. Ele falou, mata todos, nenhum presta. E emitiu o decreto. Mas, meus amigos, quando saiu o decreto para matar todos os sábios da Babilônia, a primeira casa que o chefe da guarda foi matar foi Daniel. Só que Daniel não sabia de nada, porque o rei não confiava no Deus dele. Por isso não chamou ele para dizer o sonho. Chamou só os bruxos. Mas quando saiu o decreto, foram matar Daniel. Aí o chefe chegou lá e falou, vim te matar, em nome do rei. Está aqui o decreto. Daniel falou, o quê? O que eu fiz de errado? Vai matar por quê? Não, é o seguinte, o rei teve um sonho aí, ninguém conseguiu dizer o sonho dele, ficou nervoso, mandou matar todos, você é o primeiro. Daniel falou, mas peraí, amigo, eu não sabia de nada. Deixa eu falar com o rei, depois você me mata. E por misericórdia de Deus, o chefe permitiu ele falar com o rei. Aí ele chegou lá e falou assim, rei, você mandou me matar sem eu saber de nada? Ô rei, dá um tempo para mim, para eu consultar o meu Deus. E se o meu Deus não revelar, você me mata. Irmãos, o rei gostava tanto de Daniel, mas tanto de Daniel, que o rei deu um tempo para ele. Ele foi para casa, reuniu seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, fizeram uma vigília e clamaram a Deus a noite toda por misericórdia. E naquela noite, Deus revelou o sonho do rei para Daniel. E Daniel procurou o chefe da guarda. Ele falou, você me leva na presença do rei, que o meu Deus revelou o sonho. E o chefe levou ele. Olha aí, capítulo 2, versículo 25. 25. Olha aí. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse, achei um dentre os cativos dos filhos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O rei falou, você, Daniel, se os meus melhores bruxos não conseguiram, você vai me dizer? Aí Daniel, muito humilde, respondeu o quê? Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus aonde? No céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Quando? Nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Irmãos, o sonho do rei conta a história do mundo todo, até os nossos dias. É impressionante, porque o rei estava preocupado com o futuro. Ele queria saber o que ia acontecer no futuro, e Deus deu o sonho para ele, mostrando todo o futuro. Aí veja o versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito da tua cama, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, ou seja, futuramente. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30. E a mim, ele fala, me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Verso 31. Ele começa a revelar o sonho agora. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era o quê? Terrível. Irmãos, eu imagino que nesse momento o rei falou assim, exatamente, Daniel, foi com isso que eu sonhei, uma grande estátua em pé diante de mim de aparência terrível. Aí Daniel continua revelando, versículo 32, a cabeça da estátua era de quê? Hein? Fino ouro, ouro puro. O peito e os braços eram de quê? De prata. O ventre e os quadris de quê? De bronze. As pernas eram de quê? De ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34. Quando estavas olhando para essa estátua, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua aonde? Nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da azeite no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Paremos um pouquinho aqui. Irmãos,
aqui na tela. Estava tudo movimentado isso aqui, mas o sistema do som lá é diferente e travou tudo. Então vamos tentar entender aqui nesse emaranhado aqui. Então notem, Deus revelou a cabeça de ouro, ouro puro. Os peitos e os braços eram de quê? De prata. Os quadris de quê? De bronze. As pernas de quê? Ferro. E os pés eram o quê? Ferro e barro. Então notem que o ouro é o metal mais precioso. Só que abaixo do ouro vem o quê? A prata, que é inferior ao ouro. E abaixo da prata vem o quê? O bronze, que é inferior à prata. Depois vem o ferro, que é inferior ao bronze. E tudo isso aqui estava em pé, em cima de ferro e barro. E quando o rei estava olhando para essa estátua, veio do céu o quê? Uma pedra, sem ninguém jogar. E vinha do céu, atingia a estátua onde? Nos pés de ferro e barro. E quando essa pedra bateu aqui nos pés de ferro e barro, toda a estátua virou pó. E o vento levou. E essa pedra deixou toda a terra, formando uma grande montanha. Só que Deus explicou o significado de tudo isso. Olha agora o versículo 36. 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Verso 38. A cujas mãos foram entregues quem? Os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a revelação de Deus foi o quê? A cabeça de ouro, o metal mais precioso, rei, é o teu reinado, Babilônia. Quando o rei ouviu isso, ele vibrou. Puxa vida, Daniel, então meu reinado é o ouro? Ah, que bênção, que maravilha. Mas daí para frente o rei não gostou não. Por quê? Porque Deus revelou que o reinado dele iria cair. E que no lugar do reinado dele, entraria um reinado inferior para governar o mundo. O rei não gostou disso. Aí veja agora, irmãos, o versículo seguinte, versículo, qual é agora? 39. Olha aí, depois de ti, seu reino vai cair, viu, rei? E depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. O quarto reino será forte como o quê? Como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino o quê? Hein? Dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outro será frágil. Paremos aqui. Meus amigos, então Deus revelou que a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia, que estava no poder, cujo rei quem era? Nabucodonosor. Meus amigos, por que a cabeça de ouro era o reinado de Babilônia? Porque Babilônia foi o reinado que alcançou a maior glória de todos os reinos. Mas Deus falou, seu reinado vai cair, viu, rei? Não vai ficar para sempre no poder, não. E Babilônia governou o mundo todo, irmãos, do ano 605 até o ano 539, antes de Cristo nascer. Quando foi do ano 539, aí vieram Ciro e Dario, invadiram o reinado de Babilônia. Babilônia caiu, como Deus falou que cairia. E agora foi estabelecido o reinado da Média e da Pérsia, o reinado Medo-Persa. Agora o reinado de prata passou a governar o mundo, como Deus falou que aconteceria. Quem eram os reis da Média e da Pérsia? Ciro e Dario. Ciro, rei da Média, e Dario, rei da Pérsia. E Deus falou que esse reinado aqui não ficaria para sempre no poder, também iria passar, iria cair. E o reinado Medo-Persa governou o mundo todo, do ano 539 até o ano 331 a.C. Quando foi aqui em 331 a.C., aí veio Alexandre o Grande, invadiu o reinado Medo-Persa. O reinado Medo-Persa caiu, como Deus falou que cairia. E agora em seu lugar passou a governar o mundo quem? O reinado da Grécia, o Império Grego.
Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. E esse reinado, irmãos, Deus falou que dominaria o mundo, teria uma influência poderosa no mundo. Não ficaria para sempre no poder. Aliás, irmãos, o Novo Testamento foi escrito em grego por quê? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por causa do domínio tremendo que a Grécia teve no mundo todo. Por isso foi escrito em grego o Novo Testamento. Mas Deus falou que cairia esse reinado. E o reinado da Grécia governou de 331 até 168 a.C. Quando foi aqui em 168 a.C., aí, irmãos, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Pídina. E nessa batalha caiu o Império Grego. Agora, em seu lugar, passou a governar o mundo quem? O Império Romano. A época das pernas de ferro. Roma. Quem governava Roma? Os Césares. Os Césares. E esse império foi o que mais tempo ficou no poder, irmãos. Mais de 500 anos. E fez um estrago no mundo. Por quê? Porque esses imperadores requeriam do povo adoração e reverência. Se postavam como deuses. E quem não se curvava perante eles era torturado e morto. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo foi degolado. Quem mandou degolar ele? O imperador romano, chamado Nero. Porque Paulo não se curvou diante dele. Veja, Tiago, apóstolo de Cristo, foi degolado também. Olha só, cruéis. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem mandou fazer isso? O imperador de Roma. Bartolomeu foi amarrado no rabo de um cavalo e foi esfolado vivo até a morte. E o próprio Cristo foi crucificado na época do Império Romano. A cruz era uma pena de morte o quê? Romana. O Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e entregou ele para ser crucificado, quem era Pilatos? Governador romano. Então, quando Cristo viveu nesse mundo, nasceu, viveu e morreu, quem governava o mundo? O Império Romano. Mas Deus falou que esse império aí, não ficaria para sempre. E o Império Romano governou do ano 168 a.C. até 476 d.C. Quando foi aqui em 476, irmãos, aí vieram os povos bárbaros, invadiram o Império Romano. E Roma caiu, como Deus falou que cairia. Só que Deus falou que depois de Roma, nunca mais na história do mundo haveria império para governar o mundo. Deus falou que depois de Roma seriam países, reinos divididos. E quando Roma caiu aqui, no ano 476, aí surgiram 10 países que formam a Europa Ocidental. Escuta, então os pés de ferro e barro representam a Europa Ocidental. 10 países que surgiram aqui quando caiu o Império Romano. Países fortes e países fracos, ferro e barro. Irmãos, quais foram os 10 países que surgiram aí? Que formou a Europa. Aliás, a Europa Ocidental está muito falada hoje, não está? Por causa da guerra na Ucrânia. Veja, a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia e da OTAN, mas iria fragilizar a fronteira da Rússia. E aí, então, a Rússia invadiu a Ucrânia. E você está vendo a peleja desgraçada lá, né? Todo dia morrendo gente. E agora você está entendendo pela profecia e pela história, quando foi que surgiu a Europa Ocidental. Que ano que foi? 476 depois de Cristo. Agora, quais foram os 10 países que surgiram aí? Foram os francos, que mais tarde formou a França, os anglo-saxões, que mais tarde formou a Inglaterra, os alemanos, que formou a Alemanha, os suevos que formou Portugal, os burgundos, que formou a Suíça, os lombardos, que formou o norte da Itália, e depois os 3 foram destruídos: vândalos, éros e ostrogodos. E desses 10 países, foram se ramificando, e hoje tem mais de 200 países no mundo. Só reconhecidos pela ONU tem 232 países. Eu disse quantos? 232 países no mundo hoje. Países fortes e países fracos. Hoje temos países de primeiro mundo, temos países emergentes e temos países de terceiro mundo. O Brasil é um país do quê? Emergente. Não está nem lá e nem cá. Está emergente. Meus amigos, nós estamos vendo hoje em que época da estátua? Na cabeça? Irmãos, em que época da estátua estamos vendo hoje? Aqui, na época dos países. Hoje estamos vendo aqui, na época dos países. E Deus falou que nunca mais na história do mundo vai haver um império para governar o mundo. Nunca mais.
Então estamos vivendo hoje na época dos países. Só falta uma coisa a se cumprir, irmãos. A pedra vir do céu. Que não veio ainda. Essa pedra, irmãos, vem do céu e bate nos pés na época dos países. Então essa pedra virá nos nossos dias. Agora, qual o sentido dessa pedra? Veja aí o versículo 44. 2:44, olha aí. Mas nos dias destes reis, ou seja, na época dos países, o Deus do céu suscitará o quê? Hein? Um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, sem ninguém jogar, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser quando? Quando? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, irmãos, o próximo reino agora é o reino de Deus. Escuta, não vai ter mais um império para governar o mundo, nunca mais. Escuta, tentaram montar, mas não deu certo. Ó, Kaiser da Alemanha tentou montar o império, não deu certo. Hitler tentou, não deu certo. Napoleão Bonaparte tentou, não deu certo. O czar da Rússia tentou, não deu certo. Enfim, já teve 2 grandes guerras mundiais. E não deu certo de montar um império. E Deus falou que não vai ter mais um império para governar o mundo. O próximo agora é o reino de Deus. A oração do Pai Nosso fala o quê? Venha o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, agora vamos verificar o último verso dessa noite. Qual o significado dessa pedra que vem do céu sem ninguém jogar? Veja aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vejamos aí, irmãos, o versículo 4. 10, verso 4. Primeira carta aos Coríntios. Diz assim, ó. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam do quê? De uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Irmãos, a pedra era quem? Cristo. Escutem. A pedra era quem? Cristo. Irmãos, tem 300 passagens na Bíblia que falam que Jesus é a pedra. Eu disse quantas? 300. E tem 2.500 passagens ou referências bíblicas que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Por isso, irmãos, essa pedra que vem do céu sem ninguém jogar, representa a volta de Jesus, o reino da glória. É o reino da glória. Irmãos, o reino de Deus vem a nós de 2 maneiras. Primeiro, quando você aceita Jesus e passa pelo milagre da conversão e se batiza. Aí você experimenta o reino da graça, o perdão de Deus, a aceitação de Deus. Você agora passa a ser filho amado dele. Deus não leva em consideração mais o seu passado. Não importa se você fumou, bebeu, roubou, matou alguém, não importa. Se você se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Deus te aceita de volta. Você experimenta o reino da graça. Agora, quando Jesus voltar, você vai experimentar o reino da glória. Então, notem, irmãos, que estamos bem perto da intervenção divina. Em breve, Cristo virá para buscar os seus fiéis. Porque, segundo a profecia, Ele vem nos nossos dias, na época dos países. Não vai ter mais império para governar o mundo. Nunca mais. Percebe? Irmãos, essa profecia aqui mudou a minha vida. Veja aqui, ó. Aqui estão os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano, ó. Os francos que formou a França. Os anglo-saxões formou a Inglaterra. Os alemanos formou a Alemanha. Os suevos formou Portugal, do qual surgiu o Brasil depois. Os visigodos formou a Espanha. Os burgundos, a Suíça. Os lombardos, norte da Itália. E esses 3 aqui, ó, os vândalos, eram os ostrogodos que mais tarde foram destruídos. Esse aqui formou a Europa Ocidental. E desses 10 países aqui, irmãos, temos mais de 200 hoje no mundo. Então estamos vivendo exatamente na época dos países. Só falta a pedra vir do céu.
que vem nos nossos dias. E a pedra representa a volta de Jesus. Então aqui está a pedra que vem do céu, irmãos. A volta de Jesus. E a profecia fala que Jesus virá assim, olha, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele virá, irmãos, com milhões de anjos tocando trombetas, e todo olho verá. E ele vem para buscar os seus fiéis e pôr um fim ao sofrimento da terra. Então alegre-se, porque em breve Cristo voltará para buscar o seu povo e pôr um fim ao sofrimento desse mundo. Então não se iluda com outra coisa, viu? O que vai pôr fim ao sofrimento da terra não é nem a direita nem a esquerda. Não adianta brigar. Escuta bem. Político nenhum resolve o problema do mundo. Se o mundo melhorar, a Bíblia está errada. O que vai resolver o problema do mundo é a volta de Jesus. Nosso socorro não vem de baixo, irmãos. Vem da onde? Do céu. Entende? Nosso socorro vem do céu. Então saiba nessa noite que em breve Cristo vai voltar para buscar os seus fiéis e pôr um fim ao sofrimento da terra. Veja, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vencendo e para vencer. Só que quando ele voltar, não tem salvação para mais ninguém. Por quê? Porque já se fechou a porta da graça. Então ele vem tão somente para buscar aqueles que em tempo de graça entregaram a vida a ele. No dia da volta de Cristo vai ser uma bênção para quem aceitou Jesus em tempo de oportunidade. E vai ser um horror para aqueles que em tempo de graça não aceitaram, endureceram o coração. Vai procurar a morte para não ver Cristo voltar, mas vai ter que ver. E quando Cristo se aproxima mais da terra, não suporta a glória de Cristo e irão morrer. Mas irmãos, no dia da volta de Cristo, aqueles que entregaram a vida a Cristo e morreram, vai ressuscitar perfeito para a vida eterna. Esse é o poder que é do sangue de Cristo, viu? Ele vem para buscar os seus fiéis. Se estiver vivo, vai vivo mesmo. Se estiver morto, ressuscita, pelo poder que há na sua palavra e no seu sangue. Então, meus amigos, aqui está a nossa grande esperança. Nossa maior esperança está aqui, na volta de Jesus, para buscar os seus fiéis. E nessa noite, Deus está chamando você, viu? Das trevas para a luz. Deus está chamando você para uma nova vida. Veja aqui uma família abençoada, que aceitou Jesus, e agora se prepara para o reino da eterna felicidade, para o reino da glória. É outra vida, é maravilhoso. Agora uma caminhada espetacular para o reino dos céus. E nessa noite Deus está chamando você para uma nova vida. É momento de abandonar a velha vida. Quem sabe, irmãos, até hoje você esteve preso nas garras do pecado, algemado no pecado, nas garras do diabo. Mas nessa noite Deus está chamando você para abandonar a velha vida, para romper barreiras e entregar a vida a Ele, e experimentar o perdão de Deus e a salvação que há no sangue de Cristo. Deus está chamando você nessa noite. É momento de decisão. Olha para essa situação. Olha um pai de família, irmãos, que tem buscado a felicidade em lugar errado. De um lado está a mardita aqui, ó. Do outro lado está a chupetinha, ó. Irmãos, alguém falou que o cigarro é a chupeta do diabo, e não errou não, viu? Porque em cada cigarro tem 4.720 venenos, nenhum cigarro. Você acha que foi Deus que criou isso aí? Com certeza não. Foi um laboratório do diabo, para escravizar o ser humano. Então, irmãos, veja a situação de um pai de família. Trabalhou o mês todo, antes de chegar em casa passou no boteco. Olha a situação. O diabo faz isso aqui, ó, e zomba de Deus. Fala, aí Deus, sua imagem e semelhança aí, ó. É assim que o diabo faz. E são homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, buscando a felicidade no lugar errado. E tem arruinado a vida, irmãos. Tem arruinado a vida. E nessa noite Deus está falando ao seu coração, chamando você para deixar o caminho mau, a velha vida. Você está ouvindo o chamado de Deus através do entendimento da palavra? Olha para a situação dessa jovem aqui, ó. Deus fala, fala, fala.
mas está em outro mundo. Mas nessa noite, Deus está te chamando. Há um grande conflito, irmãos, entre o bem e o mal. De um lado, o diabo chama. E o diabo leva a pessoa ao pecado e diz: ele é meu porque pecou. E o diabo tem razão. Mas quando você se arrepende dos pecados e confessa o pecado a Deus o Pai, pede perdão em nome de Cristo, Jesus se levanta em seu favor. Ele diz: o Senhor te repreende, Satanás. Ele é meu porque ele me aceitou. E Jesus funciona como seu advogado de defesa. Por isso, se você entrega a vida a Ele nessa noite, você vai experimentar paz no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, seja quem for, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Vou cear com ele e ele comigo. Esse cear significa intimidade. Ele está batendo na porta do seu coração nessa noite. Agora a pergunta é: você está ouvindo as batidas? Você está disposto a abrir o coração a Ele? E dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, molda meu caráter, eu preciso de um coração novo, Senhor. Você gostaria de orar assim ou não? Sim ou não? Quantos gostariam de orar a Deus e fazer uma entrega da vida a Ele nessa noite? Levanta a mão. Não tenha vergonha não, vamos orar por você, viu? Para que Deus te ajude e você seja uma nova criatura pelo poder de Deus.